Tem uma música que eu escutava desde pequenininho, do Zé Geraldo, um cantor, compositor brasileiro, mineiro. A música é Como Diria Dylan. E uma parte dela, que é a parte que me interessa quer dizer, que vale a pena você pesquisar e depois no YouTube ouvir essa música. Como Diria Dylan, Zé Geraldo. Uma parte dessa música é assim: meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua própria história, escreva a sua história com a sua própria mão. Ou melhor, meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Que recado, hein? Nos dias atuais, hein? Que recado, hein? Mas por que eu estou falando nos dias atuais? Por que eu ressaltei isso? Sabe por quê? Porque nos dias atuais tem um monte de gente falando como que você deve escrever a sua história. Como que você deve escrever a sua história? Qual papel você deve escrever? Em qual papel você deve escrever a sua história? Que tipo de caneta? Qual a cor da caneta? Que tipo de letra? O tamanho da letra? Tem tudo. Essa letra da música é fenomenal. Se a gente não se despertar, a gente não vai construir nada. A gente não vai fazer história nossa, não. A gente vai ser marionete. A gente vai seguir o que alguém está falando para a gente seguir, ou grupos estão falando. Fale assim, não fale assim, haja assim, não haja assim. Até que ponto essas pessoas que falam também de fato estão escrevendo a sua própria história com as suas próprias mãos? Até que ponto? Será que elas sabem ou elas estão também repetindo? Eu não sei se você é uma dessas pessoas. Não sei se esse discurso de faça desse jeito, faça daquele outro te incomoda. Eu não sei. Eu não te conheço. Mas eu posso dizer, conforme o meu incômodo, as minhas observações empíricas, seja em clínica, seja com os amigos, na sociedade em geral, o quanto isso está envenenando o próprio ser. Está, de certa forma, castrando o próprio indivíduo. E o castrar aqui é tirar a vontade, é tirar a essência de vontade que se tem para viver, que se tem para construir alguma coisa. E quando a gente constrói a nossa história, ou acha que constrói a nossa história, pautado, seguindo diretrizes criadas por não se sabe quem, a gente passa a não ter vontade, né? A gente passa a ter ressentimento. E aí a gente quer começar a ressentir o outro. Mas enfim, não é esse o papo aqui de ressentimento, de vontade. Mas a ideia é, procura no YouTube essa letra, essa música, como diria Dylan. Veja, preste atenção na música e veja como ela vai ressoar em você. O que você vai sentir ouvindo ela? O que você vai pensar ouvindo essa música? E aí, traz para sua vida. É claro, e eu vou te falar, construir a nossa própria história
com as nossas próprias mãos exige esforço, exige vontade, perseverança, resiliência, desejo, tudo mais. Exige, exige. Mas isso é o que nos forma sujeitos, indivíduos, e não repetidores. Não é aqui uma proposta para você discordar de A, B, C ou D. Não. É a proposta de pensar por si, construir a sua história por si. E como eu sempre falo, respeitando sempre a legislação, o outro. Se eu quero respeito, eu preciso dar o exemplo. Existem coisas que estão ficando um pouco de lado. Coisas que já há milênios foram percebidas e cultivadas pela humanidade. Como, por exemplo, o respeito ao outro, o saber do espaço do outro, o saber que o outro é livre para ser quem ele quiser, que eu sou livre para ser quem eu quiser, que eu não tenho que impor ao outro a forma que eu penso, a forma que eu falo, e também não aceitar que o outro queira impor a mim a forma que ele pensa, a forma que ele fala. Se eu o respeito dentro do que ele é, eu também exijo esse respeito. Se eu quero escrever a minha própria história com as minhas próprias mãos, eu também quero isso para o outro, viu? Eu quero isso para você. Se você quiser. Você é livre em não querer. Meu amigo ou minha amiga, meu compadre, minha comadre, escreva a sua história com as suas próprias mãos, por mais que isso te exija um sacrifício. Mas esse sacrifício vai ser recompensado quando você dormir, quando você deitar e ter uma consciência tranquila. É diferente de quando você for deitar, se sentir ressentido, frustrado por fazer o que estão te pautando. Em qualquer segmento da vida. Respeitar o outro, a si mesmo, e escrever a sua história com o seu esforço, com as suas mãos, com o seu pensamento, com a sua consciência.